Olá, boa noite. Aqui é do canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana. Aqui é nosso espaço de pausa, escuta e acolhimento da alma. Vim trazer hoje a leitura sobre a lua nova em Leão, que vai começar amanhã. Essa lua, ela vai prometer que haverá uma renovação do nosso brilho. Só que tem um detalhe, a gente está vivendo nesse momento Mercúrio retrógrado. Isso vai fazer com que o nosso senso de valor possa ficar abalado de alguma forma. Então, talvez os espelhos que a gente costumava usar, que reafirmassem o nosso valor, que poderiam reafirmar esse valor, eles vão estar meio embaçados. E aí, considerando que o Sol está atravessando o Leão nesse momento, é onde normalmente ele brilha, Porque Leão fala do signo da vaidade, de você saber o seu próprio valor, De você ter autoconhecimento sobre si. E aí, quando acontece isso, de o Sol passar em Leão e não se sentir na sua melhor forma, vamos dizer assim, no seu melhor jeito, Que não tá brilhando, não tá acontecendo, tudo fica meio caótico. Então, normalmente, nesse período, por conta dessa interferência energética, as feridas de ego, crises de identidade vão ser comuns nas próximas semanas. Só que isso vai pedir que algumas reflexões sobre a gente, sobre uma visão mais positiva sobre a gente, também tenham o seu valor nesse momento. Então isso vai vir de uma forma positiva. Você vai, ao mesmo tempo que você vai sentir meio perdido, porque vai sentir que o seu senso de valor está meio perdido, Você vai se questionar sobre isso durante esse momento. De alguma forma você vai poder de uma forma mais positiva, refletir sobre os seus pontos, sobre aquilo que você precisa melhorar, E isso vai vir também à tona nesse período. A parte boa disso tudo é que essa confusão toda vai fazer com que a gente pare de sustentar a nossa força e brilho em estruturas falsas, estruturas que não estão mais ressoando com a gente. E aí vamos buscar lugares mais seguros e verdadeiros para deixar a nossa luz brilhar, Para ela vir à tona. Então, esse momento, eu vou tirar aqui as cartas, Eu trouxe alguns decks aqui para a gente tirar as energias, sobre essa energia que já está no céu, juntando o tarô com a astrologia, sobre essa lua nova em Leão, para a gente entender o que precisa morrer na gente para que possa renascer de um novo jeito, nesse novo ciclo. E aí a gente entender o que está impedindo a gente de se apropriar desse nosso valor, de alguma forma, de eu poder permitir esse valor de vir à tona sem precisar dominar ou me curvar a algo. Então isso é muito poderoso, Isso fala muito da nossa força. Então vamos ver aqui com as cartas de tarô o que a gente pode esperar, Eu vou fazer algumas perguntas aqui, vou deixar essas anotações aqui da astróloga Tati Navega e da Márcia Fervienza, eu vou deixar o link delas aqui no final, para quem quiser consultar. Eu sempre estou ali olhando e lendo para entender um pouco mais sobre astrologia, porque tem tudo a ver, essas energias disponíveis e como a gente pode trabalhar elas junto ao tarô, junto à energia que sai aqui nas cartas, para a gente ter uma vida melhor, mais leve, para a gente saber quando se despedir, quando renovar, quando se empoderar, quando baixar a bola. Tudo isso a astrologia ajuda muito a gente a entender, Que vai muito além daquela astrologia que a gente vê no jornal, que é muito pontual sobre o nosso sol. O nosso mapa é muito mais complexo, Costumo dizer que o nosso mapa astral, ele fala, é como se fosse um manual, de instrução de como a gente funciona. Então, quem puder, tiver curiosidade, tem no site da Personare, também vou deixar aqui embaixo, para você fazer o seu mapa gratuito, entender mais ou menos como funciona. É uma junção de várias posições nas casas astrológicas, dos planetas, dos signos. Então, tudo isso influencia quem nós somos. Por isso que às vezes a gente conhece alguém de leão, de touro ou de virgem, você fala assim, poxa, não é a sua característica. Sim, porque tem outras influências que mudam a pessoa. Por isso que na soma disso tudo nós somos únicos, Mas se a gente olhar para o nosso mapa, a gente vai conseguir compreender um pouco mais disso. Então vamos lá. Eu vou tirar aqui as cartas para a gente ver. Agora é o nosso momento, de assumir o palco da nossa vida e poder brilhar sem pedir permissão a ninguém. Então o que a gente pode acessar aqui no tarô? A primeira pergunta que eu vou fazer aqui, esse tarô do Osho, é o que essa lua nova está pedindo pra gente, Qual é o chamado principal dessa lua nova para todos nós?
o que a lua nova está pedindo aqui pra gente? Uma carta, tarô. Para que a gente se libere dos fardos, para que a gente entenda que tudo aquilo que a gente carrega, que tudo aquilo que a gente impede a gente de conhecer e de poder crescer, faz com que a nossa vida fique mais pesada, faz com que a nossa rotina, em vez de leve, harmoniosa, fluida, porque a vida já traz dificuldade, desafios. Então, se eu cismo de carregar bagagens que não são minhas, os rótulos que os meus cuidadores me deram, né? Os bullying e o sofrimento que algumas pessoas passam na infância, na adolescência, os questionamentos que a gente tem, que às vezes as pessoas que estão ali ao nosso redor não conseguem nos ajudar. Desculpa. As relações que às vezes a gente vai construindo ao longo da nossa vida e que de alguma forma vai tirando o nosso brilho, né? Então, se aqui fala que é a hora de a gente assumir o nosso brilho, o palco da nossa vida, descarregar esse caminhão de fardos e pesos que a gente traz, vai fazer com que a gente tenha uma vida mais leve, né? Então, que a gente possa olhar para a nossa vida e pensar, poxa, eu trago rótulos que não são meus, e isso me pesa, isso me faz triste, isso me deixa hoje com situações, com pessoas, me envolvendo com pessoas e situações ou dinâmicas que não fazem parte da minha vida. Por quê? Porque em algum momento lá atrás, alguém disse que você era essa pessoa. E na verdade era só a visão dessa pessoa, tem 1000 outras visões, né? Então nós não somos uma coisa só, nós somos uma soma de experiências, de características, de vontades e desejos. Então tudo isso ao longo do tempo modifica muito, né? Então a primeira pergunta que a gente faz para aproveitar a energia dessa lua em leão é o que ela está pedindo? Que a gente se libere de fardos. O que ela pede? Que a gente deixe fardos, situações, pessoas e dinâmicas para trás. Isso se não ressoa mais com a gente, e se já ressoou um dia, que você possa então fazer uma faxina na sua vida, em todos os aspectos, tá? Na sua casa, no seu armário, no seu celular, nas suas fotos, nas amizades, né? Então, que você possa trazer essa nova energia dessa lua nova para sua vida, né? Tirando alguns fardos que não são mais necessários, se é que algum dia eles foram, né? No final, vou pedir o conselho da espiritualidade aqui, nesse livro. Chama Os 100 Segredos. Eu acho ele bem bacana, tem dicas bem legais assim de vida. Aqui, esse segundo oráculo, eu vou perguntar o que a gente precisa deixar para trás. Quais são as energias que nesse momento podem estar bloqueando o nosso brilho pessoal? O que a gente precisa deixar para trás, aproveitando a energia dessa lua nova em leão, para todos nós, né, independente do signo aqui. Então, o que precisamos deixar para trás? Essa carta aqui, ela tem um universo imenso, né? E ali sempre me lembra, essa carta me lembra a aurora boreal. E esses eventos que aparecem no céu, que são lindos, que são majestosos, me faz ter a certeza do quanto nós somos pequenos, né? Da imensidão desse céu, da imensidão disso que a gente não conhece, né? De tudo que nos acontece e que às vezes a gente não sabe o porquê. Mas aqui me vem a energia de, como o Leão fala do nosso brilho, né? O que a gente pode entender nesse cenário, com essas pessoas que a gente tem lidado, né, que a gente tem se envolvido, de alguma forma pede que a gente ilumine a nossa cabeça, ilumine a nossa visão, como se a gente usasse uma lanterna do universo, das nossas experiências, até da nossa intuição, para que nos ajude a nos guiar nessa dinâmica. O porquê algumas pessoas permanecem na minha vida, por que eu ainda aceito determinadas coisas, né? Essas questões que talvez venham à tona agora, nessa nova lua, vão pedir que você, de alguma forma, ilumine a sua jornada, seja se apegando à fé espiritual, seja você lendo mais sobre aspectos que você nem sabia que existiam. Por exemplo, esses dias eu estava lendo, eu já tinha ouvido isso, mas estava aprofundando o pensamento, o estudo, sobre a escala de Hawkins, né? Essa escala, ela fala sobre as nossas emoções terem hertzes, né? Que quanto mais baixa a vibração, né, de medo, de culpa, de vergonha, gira em torno de 15 a 30 hertz. E gratidão, amor, né, sensação de prosperidade, quando vem na nossa energia assim forte, né,
dessa gratidão pela vida, vai até 900 Hz, né? De 500 a 900 Hz. Então, o quão poderosa é a energia do que a gente vibra, das nossas emoções, e que a gente precisa pensar assim, poxa, se eu estou numa relação que essa pessoa me faz vibrar na vergonha e na culpa, toda hora ela me julga, me critica, será que essa pessoa precisa estar na minha vida? Será que eu não posso iluminar um pouco essa minha relação, pedindo até iluminação do próprio universo mesmo para essa situação, de modo que você possa enxergar essa pessoa de fato como ela é e de se entender também nessa dinâmica porque você permite. Então essa carta vem falar de iluminação, de ideias, de estudos, de coisas que possam te agregar nesse momento, para que você então entenda o que precisa ser deixado para trás, né? Se existem dinâmicas e pessoas, aqui não sei se vocês, eu tenho sempre a sensação aqui que é uma girafa, né? Aqui é o rostinho dela e que o pescoço longo e aqui ela sentada, como se você tivesse uma visão superior da, né? Não porque você se acha superior e você não tem humildade, porque você vê por cima. Você vê de cima esse cenário. Hoje você consegue enxergar. Então fica muito mais fácil para a gente entender quais energias estão bloqueando o meu caminho, de às vezes carregar amizades e relações que não fazem mais sentido nesse momento. Às vezes essa pessoa ela estava na sua vida por algo temporário. E você veio arrastando esse fardo que falou na primeira carta, trazendo essa pessoa para um novo momento de vida que não ressoa mais. Então repense onde você se coloca, quais cenários você ainda mantém na sua vida para se livrar dos fardos e para iluminar esse novo momento, entendendo o que eu preciso deixar para trás, tendo esse olhar um pouco de cima de tudo que tem acontecido com você, entendendo onde você pode melhorar na sua vida para que você deixe a energia mais fluida, né? Para que você se entregue nesse novo ciclo, tirando o que não faz mais sentido, tá bom? Agora o oráculo de Gaia, para a gente fazer a terceira pergunta. O que está por vir nessa nova alunação? O que está para chegar, né? Se a gente aprofundar nisso, quais sementes a gente pode plantar agora para manifestar os nossos sonhos? Então, quais são as sementes que a gente pode plantar agora para manifestar mais tarde os nossos sonhos? Aqui saiu a árvore da vida. Olha que linda. Tem um coração no meio, não só o coração, aqui tem outros símbolos. Aqui tem uma cruz, não sei se vocês conseguem enxergar. Aqui tem um 8, como se fosse aquele símbolo do infinito. Aqui tem a estrela. Aqui tem o símbolo do yin e yang, ou seja, o equilíbrio das nossas energias masculinas e femininas dentro de nós. Então é como se fosse assim um equilíbrio. Nesse tronco tem várias energias ali, né? Então essa carta que fala sobre a árvore da vida, a carta número 1, ela fala também sobre fertilidade, sobre destino e bênçãos mágicas que estão para chegar. Então o que está por vir? Gente, que carta perfeita! Bênçãos mágicas. Então aqui está falando como se você fosse, as bênçãos que estão para chegar vão te atender na sua fé, como se você sentisse a manifestação recebida de tudo que você já plantou. Essas manifestações vão aquecer o seu coração. Talvez possamos falar de pessoas aqui se encontrando, né, a se abrindo a novas relações. O infinito, o quanto esse equilíbrio, né, de a gente estar assim num polo e no outro, né, entendendo que essa luz e que essa sombra, de às vezes eu estar bem, às vezes estar mal, né, como se fosse o mar, que às vezes está calmo, às vezes está enfurecido, e ninguém diz que esse mar é horroroso porque está no seu dia, né, mais remexido. Então, assim, por que a gente, às vezes, abafa esse nosso lado? Então, aqui é como se fosse uma projeção. A carta da estrela, dos sonhos atendidos. Então, né, o equilíbrio da minha energia masculina que me faz colocar ação na minha vida, que me faz ir atrás e correr atrás de tudo que eu desejo e sonho. Mas da minha energia feminina que vai saber nutrir as relações que eu tenho, que vai saber acolher as pessoas que estão na minha vida e merecem minha energia. Então, aqui essas bênçãos é um equilíbrio de tudo que você já plantou. Então, que maravilha, o que está por vir? Só coisa boa de tudo aquilo que você plantou. Aí se você fala assim, caramba, eu não plantei nada, eu estava aqui passando por um caos na minha vida, ainda há tempo, sempre há tempo. Então, que você possa entender que o que está por vir tem a ver com aquilo que você vai plantar. Se for agora, você vai colher mais tarde, né? Então, não fique preocupado
com o que vai acontecer ainda, né? Se entregue a esse fluxo do universo. Vou tirar aqui 2 cartas do tarô. Esse é o tarô de Marcélia. Eu quase não uso ele nas leituras. É uma energia que, assim, eu preciso das figuras. As figuras falam muito comigo, né? Mas vamos lá. Vou tirar 2 cartas aqui desse tarô de Marcélia para a gente entender a 4ª pergunta. Qual é a área da vida que está pedindo agora, que está convidando a gente a brilhar? Então, qual é a área da nossa vida que está pedindo para a gente brilhar? Aqui é a torre, né? Aqui está falando que nesse momento, o que você precisa deixar, você vai olhar para a sua vida e vai ver o que está um caos hoje na sua vida. O que parece que você, de alguma forma, tá vindo abaixo, melhor dizendo, né? Não que você está derrubando, que ninguém faz isso com a própria vida, mas que está vindo abaixo. A carta da torre, ela traz uma energia de uma mudança muito grande, que traz uma ruptura, né? Uma desconstrução daquilo que eu imaginei que seria, de expectativas e crenças que eu carrego, principalmente expectativas. Só que eu acredito que é muito difícil a gente falar que não tem expectativa. Se eu falar para você agora, vamos viajar, a gente já fica imaginando como vai ser, o que eu vou comer, quais pessoas eu vou conhecer, quais são os lugares que a gente vai passear, que vai tirar foto, que vai experimentar comidas novas. Você já cria uma expectativa natural. Só que aqui são expectativas que não se concretizaram, como se você tivesse investido em algo e esse algo não aconteceu. Só que tem um detalhe. Nesse período que tudo isso foi investido, que você criou expectativa, que você alimentou algo que veio abaixo, existiu um aprendizado aqui. Você não passou inerte dormindo enquanto isso tudo acontecia. Você estava vivendo. E todo esse período que você estava investindo em algo que agora veio abaixo, ficou para você. É como se você tivesse estudado para uma prova e não tivesse sido aprovado no final. Ora, e o que você faz com o conhecimento que você teve? Então aqui fala da importância de você entender que essa torre aqui, ela é uma torre necessária para você reaver as suas expectativas. Que você entenda que esse cenário aqui, ele veio derrubar para que você construísse um cenário adequado para você, que tivesse mais ressoante com aquilo que você sabe que hoje, com a sua experiência, com todo esse período que você sabe que você merece. Então aqui, essa torre é chamada de casa de Deus, né? Ela fala desse período, dessa derrubada, disso tudo que veio ao chão, é a área da minha vida que eu preciso olhar, consertar, para poder brilhar. Entende? Então aqui, essa casa, essa área da vida e essa casa que está sendo derrubada, que está vindo ao chão aqui, é a área da nossa vida que eu preciso olhar. Para quê? Para que arrumando então da forma que eu quero, ela possa brilhar. Então vamos imaginar um cenário aqui, que você investiu numa empresa, no empreendedorismo, por exemplo, e isso não deu certo, não vingou. Caramba, tudo que você aprendeu nesse período vai ficar para você para sempre. E aí, o que precisa brilhar? Você não deixar de acreditar que agora, se você começar outra coisa, outro negócio, você vai começar vamos dizer assim, de um nível diferente. Se você começou daqui, do início, agora você vai começar aqui da frente. Por quê? Porque você já tem experiência adquirida. Então, isso que vai brilhar é o que veio abaixo para você renovar, como? Do seu jeito, do seu modo, com a experiência que agora você tem. Então, a área que vai brilhar é essa que parece um caos hoje, que veio ao chão, tá? A segunda carta, aqui é a Rainha de Paus. A Rainha de Paus fala sobre uma pessoa com uma energia empoderada, fala sobre uma pessoa que é conectada à espiritualidade, fala de uma pessoa que coloca, que tem ação, né? Paus fala sobre energia do fogo, que é sobre ação, é sobre o movimento que eu coloco na minha vida. Então, qual é da minha vida? Eu colocar movimento, eu colocar essa dedicação. Eu, de alguma forma, se eu me tornar líder, né, de algo, se eu iniciar um projeto, né, essa pessoa, essa rainha, ela tem presença, ela tem carisma. Então, tudo isso que eu investi, a minha energia agora, ela vai vir, ela vai brilhar. Então, a semente que eu estou plantando agora, entendendo qual área da minha vida me convida a brilhar, tudo aquilo que eu quiser colocar, esse fogo, esse magnetismo, ele vai florescer, né? Então, aqui, esse lugar que veio abaixo, né? Isso que eu precisei, vamos dizer, de alguma forma derrubar,
eu vou agora construir em cima dessa criatividade, desse poder, dessa força, de entendendo que a potência de uma rainha de paus, que a gente está falando aqui de energia, né? Em tudo aquilo que eu aplicar essa energia vai florescer, seja uma relação, seja uma profissão, seja um negócio, né? Aqui é como se tivesse aberto um grande canal de poder, né? De você entender que aquilo que te derrubou foi porque os alicerces disso não estavam adequados a quem você é hoje. E aí, uma vez que vem abaixo, você vai reconstruir do seu jeito, utilizando o seu carisma, seu poder, seu empenho, sua ação nisso tudo, tá? No fundo do deck, a carta da morte pede que você libere, que você se permita morrer nessas crenças, nessas expectativas que você criou, no tempo talvez que você tenha desprendido para que isso tenha tido sucesso, mesmo que não tenha tido. Caramba, perdi tempo não. Nada é em vão. Tudo acontece com o aval do universo, da espiritualidade. Então aqui, deixe morrer, deixe a morte passar, né, vamos dizer assim, com essa foice dela, levando tudo da sua vida que não corresponde. Aqui não é morte física, aqui é uma morte de conceito, de um olhar para a vida, né? Essa morte vai trazer esse campo limpo que você vai poder plantar as sementes que você quiser. Por isso que a torre veio abaixo, para que agora a morte, passando essa foice no que não serve mais, e que você possa olhar para esse campo vazio, sim, que vai ter trabalho, sim, mas que você vai colocar ali as sementes que hoje fazem parte daquela pessoa que você se tornou nesse processo todo, né? Nossa energia poderosa aqui. Um conselho final da espiritualidade aqui nesse livro, sem segredos, usando crenças e símbolos ao nosso favor. Vou deixar aqui, vou abrir uma página aleatória, vamos lá. Aqui fala o seguinte, falando pra gente jejuar. Aquelas pessoas que não podem fazer o jejum, como é que elas poderiam então se beneficiar? Nem todo mundo pode fazer jejum, né? Existe uma outra forma de fazer o jejum, talvez mais difícil, porém não tão dolorosa fisicamente, que é o jejum das palavras. A verbalização é a qualidade mais divina que possuímos. Em quase todos os livros sagrados, vemos que Deus se manifesta em seu poder primeiramente por meio do verbo. Segundo todas as tradições religiosas e místicas, o alento é o símbolo de energia e de vida. Aquele que controla a língua acumula o poder vital. Então aqui vem falando que o silêncio é ouro. A importância de você entender, às vezes, o momento de calar. Vou deixar a foto aqui para vocês. De a gente entender o poder do silêncio, o poder de, às vezes, não precisar se manifestar. Que, às vezes, o silêncio ali vai falar mais alto do que qualquer palavra que você poderia gritar. Então, o conselho da espiritualidade para esse momento é que você silencie, que se você não puder jejuar, né, num jejum de algumas horas, num jejum talvez tirando algo que você goste, né, um chocolate, uma bebida durante ali alguns dias, que você acha adequado, que você possa então jejuar as palavras, que você aprenda a silenciar. Permita ficar um dia em silêncio. Vê se você consegue. O quão difícil é a gente de estar em determinados cenários e não poder falar o que a gente pensa. Mas nem sempre ali o que a gente tem para dizer é bem-vindo. Então analise, observe, se cale, olhe primeiro o cenário e depois, né, se você achar importante, fale uma coisa pontual. Mas aproveite esse período para silenciar, para ver o quanto às vezes a gente gasta energia com situações que a gente não tem o menor controle. Eu deixo vocês aqui com essa energia, espero que vocês estejam aqui na próxima. Adoro ter vocês aqui, adoro vir aqui e trazer os vídeos. Podem comentar, deixa uma luazinha aqui, um emojizinho para dizer que você assistiu até o final. Se você quiser uma leitura dessa para sua energia, para o seu signo, em relação ao seu mapa astral, me procure, me dê um oi no WhatsApp que a gente monta aqui uma leitura especialmente para você, tá bom? Um beijo grande, queridos, até a próxima.